Comporemos agora a mesa que desenvolverá o primeiro painel com o tema Reforma Trabalhista. Como presidente da mesa, o Dr. Carlos Neves, diretor-geral da ESA, Pernambuco. Compondo a mesa também, doutora Gabriela Reis Feitosa Batista, presidente da OAB, subsecção de Araripina. Como conferencista, o doutor Eduardo Pugliese, desembargador do TRT da 6ª Região. Como conferencista, também a doutora Silvia Nogueira, advogada e tesoureira da OAB Pernambuco. Como debatedor do tema, Dr. Max Maciel, advogado e presidente da Associação de Advogados Trabalhistas Pernambucanos. E como debatedor local, prestigiando a nossa categoria da região, Dr. Paulo Tadeu Reis Modesto, tesoureiro-geral da OAB de Araripina. Iniciaremos, então, a palestra com o tema Reforma Trabalhista, passando, na verdade, a palavra ao doutor Eduardo Pugliese, que iniciará a conferência. A palavra nós, a pedidos, vamos passar ao doutor Carlos Neves, só para uma observação. Peço desculpa a todos, mas quebrando mais uma vez o protocolo, antes de passar aos trabalhos em que Eduardo Pugliese falará, Max e todos os palestrantes, eu não poderia, fui corrigido aqui, Eduardo, não poderia deixar, e vou me levantar para dizer, vocês vão receber aí todos a programação da nossa Conferência Estadual da Advocacia. No dias 19, 20 e 21 de outubro, corroborando a tese de que essa gestão é uma gestão que vai ao interior do Estado, a Conferência Estadual dos Advogados e estudantes de Direito também são bem-vindos, será realizada em Caruaru, 19, 20 e 21 de outubro. Depois de 20 anos que a subseccional não realizava conferências no interior, será realizada em Caruaru, com palestrantes e temas dos mais diversos. Todos esses temas que vamos tratar aqui também serão tratados lá. Mas queria deixar aqui 4 nomes, pelo menos para vocês aguçarem a vontade de ir a Caruaru. O criminalista Luiz Flávio Gomes, fundador do LFG, grande figura, exponente do direito criminal, estará lá. Renato Saraiva, também será palestrante. Nelson Neri Júnior, além de tantos e tantos como César Brito, Eduardo Pugliese, Silvia, Antônio Mota, mas tantos e tantos advogados, juristas, professores, ministros do TSE, falarão para vocês lá no SENAC, lá na sede do SENAC, em Caruaru, no auditório, para 1.000 pessoas, com mais de 90 palestras, a partir de agora disponível para vocês fazerem as inscrições. Jovem advogado, até 5 anos de formado, tem 50% de desconto, bem como estudante de Direito. Então fica aí o registro importante que eu, me corrigindo, não tinha feito antes. Dessa forma eu devolvo a palavra, mas passo já ao amigo, conferencista, desembargador do trabalho do TRT da 6ª Região, Eduardo Pugliese. Muito longe, viu, Gabriela? Dá uma sensação de isolamento aqui. Eu gosto de falar perto do povo, agarrando o povo, viu? Eu vou fazer os cumprimentos daqui e depois eu vou aí para perto de vocês, ok? Minha querida, boa noite a todos. Minha querida Silvia Nogueira, vereador e presidente da Câmara, Evilásio Mateus, presidente da ATP e amigo e irmão Max Maciel, debatedor, diretor, tesoureiro da OAB subseccional de Araripina, meu caro Paulo Tadeu, diretora da Facisa, Ana Paula Delmondes, coordenador da ESA, também querido amigo Antônio Júnior, a quem agradeço
o convite, professor Antônio Mota, Yuri, demais palestrantes, Iane, minha queridíssima presidente Gabriela Reis, minha queridíssima ex-aluna, agora professora de vocês e também minha, Maiana Neri. Foi minha aluna, mas nem parece, né? O mesmo corpinho nós dois, né? Mesma cor de cabelo, né? Eu não pinto, né? Eu não pinto. E vejo aqui na plateia também o procurador do município, Renan Andrade, né? Parceiro de luta, né? Não esqueço. Silvia estava dizendo, mas rapaz, tu tem uma memória danada, né? Mas, para quem não sabe, eu hoje estou desembargador, há 1 ano e 4 meses, mas fui por 21 anos advogado. Cheguei ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região através da figura do 5º Constitucional. E, para isso, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era entrar na lista sêxtupla. E, para entrar na lista sêxtupla, a gente tinha que ser votado pela categoria dos advogados. E aqui em Araripina, e, portanto, hoje é um momento de muita alegria, de muita emoção, até, Gabriela, eu volto depois de me sagrar um dos mais votados na lista sêxtupla, ser escolhido pelo tribunal para compor a lista tríplice e ser nomeado pela presidente, à época, Dilma Rousseff, para ocupar o cargo de desembargador do TRT da 6ª Região. E eu sou muito, mas muito grato aos advogados de Araripina, que me deram uma votação histórica, mas, sobretudo, à presidente Gabriela Reis e ao advogado Renan Andrade, que foi um grande parceiro, um grande amigo, numa terra que eu pouco conheci, mas passei a adorar, a amar e a tê-la também como minha. Então, hoje eu não só venho aqui falar de reforma, aliás, eu venho mais ainda agradecer aos advogados que aqui estão, aos advogados que em mim votaram e que permitiram que eu votasse a Araripina como desembargador e não mais como advogado. Então, eu queria deixar essa palavra de agradecimento, essa palavra de alegria e, sobretudo, essa palavra de emoção que dirijo especificamente à presidente Gabriela e ao procurador do município, Renan Andrade. E, evidentemente, a todos que em mim votaram. E antes de falar de reforma trabalhista, eu queria também fazer um cumprimento especialíssimo, né? E aí não é compensação de afeto, tampouco de sentimento, ao meu querido amigo e diretor da escola, Carlos Neves. Esse guerreiro que tem andado por todo o estado de Pernambuco para atualizar juridicamente os acadêmicos, os bacharéis e, sobretudo, os advogados do nosso estado. Essa é uma tarefa nobre, essa é uma tarefa que muito nos alegra, e eu digo isso com conhecimento de causa, porque fui também diretor da Escola de Advocacia, professor Rui Antunes, há 10 anos atrás, há 10 anos. Fui vice-presidente também da OAB de Pernambuco, e já naquela época, com ele, eu caminhava por esse estado todo, dando palestra e capacitando os advogados de Pernambuco. Então, isso é um trabalho que merece todos os nossos aplausos, e ele está à frente com o professor Antônio Mota, com o professor Antônio Júnior e tantos outros guerreiros da OAB e da advocacia pernambucana. Pois bem, o tema, e não poderia ser outro, que me foi ofertado, eu sou um pouco inquieto e já notei que o microfone ele não está respondendo aos meus deslocamentos, né? Mas eu vou tentar falar alto e espero que todos escutem. A primeira coisa que eu queria saber, eu vejo aqui muita gente, eu queria saber aqui, queria que vocês levantassem o braço com força mesmo. Quem aqui é aluno? Aluno de direito? Beleza.
Quem aqui é advogado? Quem aqui é advogado? Bom, então, majoritariamente, essa conversa, esse bate-papo... E quem aqui é vereador? Vereadora também? Show de bola, 2 representantes do Legislativo. Vamos falar sobre norma e produção legislativa. Aliás, eu vou falar até mais sobre isso, porque os especialistas aqui são os advogados Max e a professora Silvia Nogueira. Então, nós temos aqui 80% de alunos e 20% de advogados. E eu preciso falar para todos os 100%. De modo que eu vou tentar construir, só tenho 25 minutos, vou tentar construir uma fala, um bate-papo, uma conversa que atinja todos vocês a respeito do tema reforma trabalhista. Eu tenho um péssimo defeito, né? Minha mulher diz que é qualidade, mas eu acho um péssimo defeito, que eu tenho uma dificuldade, Mota, muito grande de repetir minhas palestras. Eu acho, para mim, entediante. Eu fico abusado de repetir palestra. Quarta-feira mesmo, eu dei uma palestra sobre a reforma trabalhista. Semana passada, eu dei outra sobre a reforma trabalhista. Eu não repito, né? Eu vou inventando, né, no curso e de acordo com a interlocução que eu tenho no ambiente que vou falar. E meu segundo defeito, e esse é terrível, é que eu não escrevo nada, né? E eu trouxe até um papel aqui, mas é um voto do STF, mas não tem absolutamente nada além disso. E exatamente com o propósito de construir o que eu vou falar no momento que eu vejo as pessoas que vão me ouvir. Porque com isso, eu não corro o risco de falar para pessoas que não estão entendendo. Beleza aí? Beleza aí? Falar para as pessoas que não estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, eu estava olhando para vocês, já imaginava que tinha muito aluno, Maiana já tinha me dito, Ana tinha me dito e Gabriela também. E fiquei imaginando o que dizer. Em 25 minutos, falar de reforma trabalhista é humanamente impossível, né? Não dá para eu falar de teletrabalho, de contagem em prazo em dias úteis, de honorário comercial para advogado, de vedação a um princípio da ultratividade, de prevalência do negociado sobre o legislado, de jornada de 12 por 36, de partilha do período de férias. É humanamente impossível, né? Então, eu escolhi falar para vocês, né, especificamente sobre o porquê da reforma. Por que reformar, vereador Evilásio? Por que reformar a legislação trabalhista? E depois de dizer o porquê reformar, e sobretudo, o que é que eu visualizo de bom nessa reforma e de ruim nessa reforma, também de forma bastante genérica, apontar para os advogados de Araripina, sobretudo, e também para os acadêmicos, mas sobretudo para os advogados de Araripina, o que é que eu visualizo nessa reforma que é importante para vocês, o que é que efetivamente muda, o que é que efetivamente toca na vida de vocês, na atuação profissional de vocês. Pois bem, a primeira pergunta é: essa reforma era necessária? A gente tem escutado muito, e desde dezembro que eu tenho falado sobre reforma trabalhista, quando ela era apenas um projeto de lei protocolado na Câmara Federal. Depois foi aprovado na Câmara, foi enviado para o Senado, do Senado foi enviado para o Executivo sancionou, publicou e virou a 13.467. Mas desde dezembro, desde 22, 23 de dezembro, que eu falo, não só na capital do estado de Pernambuco, como no interior do estado de Pernambuco, como em outras capitais do nosso país, sobre esse tema. E o que a gente mais escuta, né, e é isso que eu quero deixar para vocês, né, se há uma frase que eu preciso deixar para vocês aqui hoje, é que essa reforma, ela era necessária.
Vocês certamente já escutaram muita gente, e hoje vão escutar aqui, 2 depois de mim, esculhambando a reforma, metendo pau na reforma, né? Mas não acreditem no que eles vão falar. Não acreditem. Já debateram comigo 3 vezes, mas não aprendem. Não aprendem, não tem jeito, né? Não tem jeito. A reforma, ela era necessária. Mas a reforma, ela é toda boa? A reforma, ela é toda ruim? Ou essa reforma é como toda... Como é o nome da vereadora? Nájila? Nájila? Só um aí, só um. Nájila. A vereadora Nájila sabe disso. Toda reforma de codificação, toda reforma de consolidação, ela tem coisas boas e ela tem coisas ruins. Foi assim na Constituição de 88, foi assim no Código Civil de 2002. Código Civil de 2002, até hoje tem gente dizendo, Mota, que ele nasceu velho, porque não tratou de barriga de aluguel, não tratou de internet, não tratou de temas específicos da genética. Até hoje tem gente dizendo que o Código Civil, que é um belíssimo código, que foi promulgado em 2002, ultrapassou a vacácia em 2013 e entrou em vigor, ele é um código que não presta. É um código extremamente criticado como nossa Constituição, Constituição Brasileira Analítica, como nosso CPC, que você é um dos mestres, é o CPC dos advogados, foi feito para os advogados, foi produzido pela OAB. E com a CLT, não foi, nem será diferente, né? A modificação é substancial, ela é aparentemente substancial, mas a rigor, é uma alteração de 65 dispositivos da nossa CLT, que tem 922 dispositivos, e que altera pontualmente alguns assuntos importantes, como a extinção do imposto sindical obrigatório, como o surgimento do contrato de trabalho intermitente, como a possibilidade de celebração da jornada 12/36, independentemente de acordo ou convenção coletiva, que já recebi hoje, né, a minuta que foi ofertada ontem pelo senador Romero Jucá, da medida provisória que vai alterar alguns pontos, entre eles o contrato intermitente, o acordo, né, a necessidade de acordo coletivo para a fixação da jornada 12/36, a questão da lactante e da gestante. Então, não vi ainda isso de forma concreta, mas já há a reforma da reforma. E o que eu quero dizer aos senhores, havia necessidade, sim, de se reformar a nossa legislação trabalhista. E aí não está se tratando de dizer que a nossa CLT é velha ou a nossa CLT é nova, porque eu fiz um levantamento e constatei que a nossa CLT, ao longo desses 75 anos, ela foi reformada mais de 1000 vezes. Mais de 1000 vezes. Na verdade, nós tivemos alterado quase 490 artigos. 490 artigos. E, além dos artigos, tivemos alterações de incisos, alíneas e parágrafos. Mas isso não quer dizer, rigorosamente, que ela é nova, por ter sido alterada mais de 500 vezes, por ter sido alterada em mais de 1000 dispositivos. Por quê? Porque grande parte das alterações feitas na nossa CLT foi no período da ditadura, no período compreendido entre 64 e 79. Então, o que é que nós temos hoje, concretamente? Temos um mundo do trabalho completamente distinto do mundo do trabalho de 1943, quando Getúlio Vargas editou o Decreto-Lei 5452, né, a famosa CLT, e que havia e haverá sempre a necessidade de adequar a legislação aos reclamos da sociedade. E vai ter sempre, vai ter o advogado do sindicato que vai reclamar da extinção do imposto sindical obrigatório, que é razoável. Vai ter o advogado de empregado que vai reclamar da fixação dos honorários superficiais, tanto para o advogado do patrono, quanto
para o advogado do empregado. Óbvio. Vai ter aqueles que acham que a prevalência do negociado sobre o legislado vai permitir que alguns sindicatos com pouca representatividade, chamados de sindicatos pelei, negocie de forma prejudicial aos seus sindicalizados. Isso sempre haverá, é inevitável. Agora, por outro lado, essa reforma, e é o que eu quero deixar aqui para os senhores, ela traz coisas extremamente interessantes. E, sobretudo, e eu estou aqui com um dos maiores estudiosos de CPC do Brasil, que é o professor Antônio Mota, trouxe-se para a CLT um reclame de muito tempo, os dispositivos do CPC, sobretudo do novo CPC, que eram aplicados no processo trabalhista, mas não estavam previstos na nossa CLT. Primeiro, o incidente de desconstituição da personalidade jurídica. Isso era necessário, hoje previsto no 133 a 137 do CPC, isso era necessário. Os juízes hoje, né, e digo hoje, porque a 13467 só passa a vigorar a partir do dia 11 de novembro, desconstitui a personalidade jurídica de uma empresa que sequer está no polo passivo da reclamação trabalhista. Né? Ele entende que ali está diante de um grupo econômico, reconhece o grupo econômico por despacho, reconhecendo o grupo econômico por despacho, desconstitui a personalidade jurídica daquele grupo econômico, de uma empresa que integra aquele grupo econômico, e manda bloquear e penhorar os bens da pessoa física que integra aquela empresa, que integra aquele grupo econômico, que o juiz, em um despacho de 2, 3, 4 linhas, sem estabelecimento de contraditório, na fase de execução, sem a empresa ter participado do polo passivo, entende que aquela empresa deve pagar a conta da reclamação. Isso estava no CPC, trouxemos para a CLT. Exceção de incompetência territorial. Estamos aqui em Araripina. Você já imaginou o que é uma reclamação trabalhista em curso no município de Araripina contra uma empresa de São Paulo que nunca viu o trabalhador ter que designar um advogado de São Paulo, um preposto de São Paulo, para vir para uma audiência inicial, para entregar uma exceção de competência territorial e esperar o juiz dizer naquela audiência, realmente esse cidadão nunca trabalhou nessa empresa, ou até trabalhou, mas a competência não é de Araripina, é de São Paulo. Trouxe-se também inovação do CPC, artigo 800. Como é que é feito hoje? O cidadão manda a exceção e o juiz, até 5 dias antes da audiência, e o juiz, antes da realização da audiência, aprecia essa matéria e diz se o juiz de Araripina é competente ou não. Isso é ruim? O que é que isso tem de precarizar? Isso precariza o quê? As relações do trabalho. Contagem de prazo em dias úteis. Qual advogado do mundo não quer isso? Honorários sucumbenciais. Por que só o advogado trabalhista não tem direito? Por quê? Por qual razão? Não. Honorário advocatício para advogado de empregador, tudo bem. De empregado, tudo bem. Mas de empregador, não. Por que isso? O fato de ser advogado de empregador faz daquele advogado um advogado que não merece receber os seus honorários? Tivemos aqui, há 15 dias, 3 semanas, né, aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, uma lei que fixou o piso salarial da categoria dos advogados em R$2.000 para 4 horas e R$3.000 para 6 horas, para 8 horas. Ora, será que o advogado também não é um trabalhador, não? Será que o advogado não tem direito, depois de realizar seu trabalho, ganhar a ação, né? Só porque ele é advogado e empregador, ele não tem direito de receber os honorários sucumbenciais? Por qual razão? Não, isso aí é uma forma de impedir o acesso à jurisdição. E na justiça comum, nos juizados especiais, não já se recebe honorário? E nos juizados federais, nas matérias de direito previdenciário, tem alguém precisando mais do que um idoso que está discutindo o seu benefício previdenciário? Lá não se fixa honorário? Para o idoso também pagar?
Por que o advogado trabalhista não tem direito? Então, também, inovação dessa reforma trabalhista. Então, eu poderia passar aqui horas e horas e horas e horas apontando teletrabalho. Teletrabalho é um reclamo do empregado, não do empregador. Eu tenho no meu gabinete 10 empregados, 10 servidores. Se eu perguntar, os 10 querem exercer o teletrabalho. Os 10 querem exercer o teletrabalho. O que é que tem de precarizante? Onde é que está a precarização? Então, o que é que eu quero dizer para os senhores? No debate, que agora não há mais o que debater, agora tem que se cumprir. É outra coisa que se preocupa muito, né? Há juízes, e eu sou juiz, sou desembargador técnico da 6ª Região, dizendo que não vai cumprir a lei. O vereador saiu, dizendo que não vai cumprir a lei. E até entendo que ele pode interpretar sistemicamente e dar uma interpretação diferente daquela que é dada majoritariamente. E tem, de fato, diversas matérias que merecem uma interpretação mais cuidadosa, como a terceirização. Eu sou um entusiasta do Instituto da Terceirização, mas de atividade meio, nunca de atividade fim. Com a 13429, aperfeiçoada pela 13467, a terceirização hoje, ela é possível tanto de atividade meio, como de atividade fim. O que é pior, inclusive no serviço público. Inclusive, Renan, no serviço público, que para mim é absolutamente inconstitucional. Por força do 37 da Constituição, inciso 2º, que estabelece que a investidura em cargo público dá-se-á mediante aprovação no concurso público. Ah, Pugliese, mas aí não há estabilidade, não interessa, não interessa. Então é ruim, contrato intermitente é ruim. Permitir que uma lactante ou uma gestante, desde que apresente um atestado do seu médico particular, trabalhe em condições salubres, é ruim. Limitar a capacidade de produção judicial dos tribunais regionais e superiores é ruim. Ah, mas tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, a gente tem que acabar com essa história de estabelecer a reforma trabalhista de modo plebiscitário. Ou eu sou contra, ou eu sou a favor. A gente tem que pegar a 13.467 e ler artigo por artigo. E analisar o que é bom e o que é ruim. Mas antes de qualquer coisa, responder a pergunta que eu iniciei a minha fala. Era necessário? Era necessário. E por que era necessário? Concluindo, presidente, era necessário porque nós vivemos outro mundo. Vivemos 2017. Eu conversava hoje com o Carlos Neves, e hoje eu estou apaixonado por um tema chamado startup jurídica. Estou apaixonado por isso. Apaixonado. Que são as legal techs, as law techs, né? Que o que é isso? São empresas de tecnologia jurídica. Empresas que estão criando aplicativos para solucionar problemas jurídicos. Aí é terceirização do Poder Judiciário, né? É o que todo mundo diz, né? É terceirização do Poder Judiciário. Não. É a conciliação, é a mediação, é a arbitragem. Tudo através da tecnologia. Aí eu pergunto aos senhores, no mundo onde hoje é profissão, desenvolvedor de software, gerente de mídias sociais, desenvolvedor de aplicativo para mobile, advogado especialista em direito internacional eletrônico. Eu pergunto aos senhores, dá para a gente ficar discutindo se o período de férias desse cidadão, após o período aquisitivo de 1 ano, vai ser dividido em 3 vezes, em 2 vezes, em 4 vezes, em 5 vezes? Dá para ficar discutindo se o intervalo entre a jornada dele vai ser de 1 hora, ou se ele quiser, ele pode reduzir para 30 minutos? Dá para a gente ficar discutindo se um acordo individual em determinadas categorias extremamente qualificadas
Não tem validade porque não tem a interveniência do sindicato? Claro que não. Nós vivemos outro mundo. Isso não é liberalismo econômico, não. Isso é abrir os olhos para um novo tempo. E não dá para fechar os olhos para esse novo tempo. Eu digo lá no meu tribunal, a gente tem que julgar hoje com esse olhar. Com esse olhar. Startup jurídica, que danada é isso? Tem 30 no Brasil já, 30. Quando a gente abrir os olhos, já tem 150. 150. Então, a mediação vai se dar por aplicativo. Feito Waze, feito 99. E não está muito longe, não. Então, precisamos... O Estado tem que intervir? Tem que intervir. O Estado tem a sua parcela, mesmo no governo ou no mundo liberal? Tem. Tem que ter uma CLT forte? Tem. Tem que haver a proteção de determinadas classes? Tem. E é bom lembrar que o Decreto-Lei 5452, que trouxe a CLT, quando editado por Getúlio Vargas, foi muito criticado pelos sindicatos e pelos trabalhadores. Até porque foi editado na sua pior face, na face mais ditatorial de Getúlio Vargas. E por quê? Porque já naquela época se fez uma legislação que não se aplicava a quem? Aos trabalhadores rurais e às empregadas domésticas. Então era uma falsa CLT. Por quê? Porque naquele momento prevalecia o que no país? A gente tinha acabado de libertar os escravos. Estava próximo. 88. 91, nossa primeira Constituição Republicana. 34, a primeira Constituição que falou da Justiça do Trabalho como um tribunal administrativo. Depois, prevista na 37. E só em 46, já depois de existir a CLT, reparem que coisa curiosa. A Justiça do Trabalho só virou poder judiciário em 46, na Constituição de 46. Nós já tínhamos um decreto-lei tratando das normas trabalhistas que já se chamava CLT. Então, para resumir, até porque eu vim aqui só para estender o tapete para vocês. Mas, para resumir, essa reforma era necessária. Essa reforma tem coisas muito boas, sobretudo do ponto de vista processual. Essa reforma tem coisas muito boas no campo do direito coletivo. Não é mais tolerável você permitir, isso sim é uma violação ao direito do empregado. Num Brasil democrático, num Brasil republicano, você estabelecer que a contribuição do imposto sindical é obrigatória a todos os empregados. Isso é um abuso, isso é um absurdo. Né? E aí vão acabar o sindicato. Não. Agora vai ter eficiência nos sindicatos. Os sindicatos vão se fortalecer. Por quê? Porque em todo serviço há controle. É necessário o sindicato, sobretudo agora que o negociado vai prevalecer dentro do legislado. Agora, quais são os sindicatos que vão permanecer? Os fortes, aqueles que prestam um serviço eficiente. Todo mundo vai querer contribuir. Por quê? Porque você vai querer que o seu sindicato seja forte para lhe representar na negociação coletiva. Então, há necessidade de mudança no direito coletivo? Há. Foi boa? Boa. Há necessidade de modificação na questão processual? Há. Foi boa? Muito boa. Há necessidade de modificação do direito material? Há. Mas aqui, infelizmente, não foi tão boa. Mas isso não permite que nós afirmemos que essa reforma ela é ruim, que eu sou contra, que ela precariza e o que é pior, que ela vai acabar com a justiça do trabalho, que ela vai acabar com o direito do trabalho. Nem vai acabar com o trabalho, nem vai acabar com o direito do trabalho, nem vai fazer dos empregados escravos e tampouco dos empregadores senhores feudais. Muito obrigado. Oi. Dando seguimento aos trabalhos, agradecendo a palestra do desembargador do trabalho da 6ª Região, Eduardo Pugliese, como sempre, com muita qualidade e muita provocação, principalmente com os 3 debatedores aqui. Eu tenho certeza que foram provocados. E aí, quem será agora o próximo? Max. Queria convidar agora o querido amigo, conselheiro da OAB, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, advogado
trabalhista reconhecido no Estado, figura das mais queridas, não só, tem que ligar isso, só um minutinho, não só da advocacia trabalhista, mas de toda a advocacia no Estado de Pernambuco. E eu faço questão de dizer, e esperar só ligar aqui o material para ele começar, dizer que Maxi e a ATP são parceiras da Escola Superior da Advocacia. Nós temos feito muitos trabalhos juntos, de aperfeiçoamento, principalmente em razão da reforma do trabalho, da reforma trabalhista, dessa reforma que está sendo falada. Fomos com parceiros no Pré-Conat, o maior evento da advocacia trabalhista do Estado de Pernambuco, acho que dos maiores do Brasil, Max, que você realizou, agora recentemente em Gravatá, com mais de 700 pessoas, mais de 30 palestrantes. Foi um sucesso. E somos parceiros também em produções científicas. Vamos lançar Advocatos, que é a revista da advocacia que vocês estão recebendo aí hoje, voltada para o processo civil. Vamos lançar só voltada para a reforma trabalhista, com artigos de estudantes, de advogados. É a maior produção que uma OAB faz, do ponto de vista acadêmico. Faremos, dessa vez, voltadas à reforma trabalhista e contaremos com a ATP. Vou passar agora a palavra para Max. Obrigado, Max. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, presente, na presença aqui de Carlos Neves, que, como ele disse, a gente está fazendo essa parceria ATP, e agradeço muito essa oportunidade da gente percorrer o estado de Pernambuco, levando informações, trazendo conhecimentos para todos os advogados do cais ao sertão de Pernambuco. E a Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, ela existe há 40 anos, tá? É uma associação antiga, e esse ano teve eleição e a gente fez uma chapa, a gente ganhou a associação, e hoje a gente já tem aí 100 dias, mais ou menos, dirigindo a ATP, e uma das grandes propostas nossas é justamente a interiorização da ATP, porque a ATP sempre foi ali na região metropolitana. E aí é isso, meu motivo de estar aqui presente hoje, é essa, de interiorizar. E a ATP é justamente uma associação que está direto na Justiça do Trabalho, não só na Justiça do Trabalho, como também no tribunal. E a gente levando essa mensagem para os interiores, estamos de porta aberta em Recife, que a ATP fica próximo à Justiça do Trabalho lá, com salas de computadores, com sala para o advogado atender seu cliente lá, tá certo? E principalmente o advogado do interior que for a Recife, estamos à disposição para atender vocês, e também não só levar na Justiça do Trabalho lá, como também no tribunal. E para o Gliese, desembargador, eu também veio agora na minha mente aqui, eu vou levar para a diretoria da ATP também, que é importante que a gente, Silvia também é diretora da ATP e também da OAB, que a gente possa também, um dia, a gente programe um dia, que os advogados que forem para Recife, a gente fazer uma visita ao tribunal, tá certo? Com o presidente lá, recepcionado com você, que veio do 5º Constitucional, não só ele, como também Rui Salatiel, que foi pelo 5º, e aí receber os advogados, tá certo? Porque são poucos os advogados que fazem sustentação oral ou que vão no tribunal despachar, levar um memorial, e é importante esse trabalho. Então, a gente está de portas abertas para fazer essa recepção, tá certo? E tantas outras atividades que depois eu vou para falar com a presidente, que eu agradeço também, da gente fazer um canal da ATP aqui, tá certo? E trazer as notícias da Justiça do Trabalho, as informações do dia a dia, o que tem ocorrendo, foi suspenso a atividade, então prazo e etc. tal. Então, isso tudo, a gente tem 3 canais que a gente dá informações instantâneas, tá certo? E aí a gente está sempre à disposição. Mas vamos lá. A reforma trabalhista, que veio aí pela Lei 13.467, que veio, ao meu ver, de uma forma que não foi discutida com a sociedade, não foi debatida com os advogados, não foi debatida com os magistrados,
foi de uma forma, ao meu ver, a toque de caixa. O presidente Michel Temer, de primeiro momento, enviou um projeto, tá certo? Apenas de 9 páginas. Depois, em março, já veio com mais de 120 dispositivos da CLT, sem discutir. Eu tive 2 oportunidades, enquanto presidente da ATP, de ir para o Congresso Nacional, junto com o presidente da ABRATS, que é a Associação Brasileira, e levar nossas intenções da reforma trabalhista para o senador Paulo Paim, que foi um grande defensor, né, contra a reforma. E nós tivemos lá isso. É preciso fazer uma reforma trabalhista? Não tenha dúvida que é preciso fazer uma reforma trabalhista. Mas não da forma como foi feita. Nós temos no direito processual mais de 80 dispositivos. Muitos dispositivos, concordo com o Eduardo, foram dispositivos bons, como ele já citou aqui, né, da exceção de competência, né, e tem outros dispositivos também que eu acho errado, como um exemplo da despersonalização da pessoa jurídica, que um agravo de petição hoje, você não precisa mais dar garantia, e aí isso atrasa o processo de uma forma de que, se tiver 4 sócios, como é que isso vai para até o TST, aí depois tem outro sócio, então isso vai atrasar um pouco. Então tem outras questões em relação ao processo do trabalho que dificulta um pouco e atrasa, e vai de encontro ao próprio princípio da celeridade processual e da economia processual. E o meu maior foco é em relação ao direito material. O direito material, com raríssimas exceções, foram boas, que eu não vejo problema em relação à divisão de férias, do jeito que foi, tá? Mas massacradamente, ela sim, precariza a relação de trabalho. Eu hoje vim na van e dei vontade de mandar parar, mas a gente estava vindo do aeroporto para cá, e na estrada que está tendo, né, fazendo a rodovia, e aí, de determinado momento, foi justamente na hora do almoço, e tinha aqueles canos de concretos para fazer depois a tubulação, e estavam um em cima do outro assim para depois fazer. E quando a gente passou, estavam os trabalhadores tudo dormindo nesses tubos. Veja que absurdo. Mas quando vai para lá, não, tem refeitório, tem lugar de descanso. O lugar de descanso é debaixo de uma árvore, debaixo de um cano, enfim. Tá certo? Então, tudo isso é que a gente vê a prática. E o que se colocaram hoje na reforma é justamente o que existe na prática, o que não tinha e agora é, de fato, na lei. Então, Eduardo, quando disse aqui, não acredite o que a gente vai falar. Realmente, não acredite. Como nós vamos acreditar? Até mesmo porque quem mandou a reforma trabalhista foi o Temer, junto com o seu Cunha. Então, para mim, hoje, eu estava dizendo até Carlos Neves aqui, que essa reforma foi feita por Joesley. Quem redigiu essa reforma foi Joesley. Então, isso eu vejo hoje, Eduardo, que essa reforma, às vezes, é uma brincadeira, na parte de direito processual, ou material. Porque tem coisas que a gente vê no geral assim, mas tem umas sutilezas na lei, na própria expressão do normativo, que é um absurdo e vai aniquilar o direito do trabalhador. Mais na frente eu vou colocar lá. Mas, antecipando, no direito de danos morais, que é um absurdo do jeito que foi colocado, a tarifação, eu vou explicar mais na frente lá, mas lá dizendo assim, exclusivamente, só quem pode entrar com danos morais, pessoa física ou jurídica, exclusivo, ou seja, se o trabalhador morreu, a família não entra na justiça. Está aí na lei. Vamos ler a lei lá. Veja que absurdo. Então, isso é bom? Isso não precariza? Isso é ruim? Tem aqui uma forma bem prática, porque, como o Eduardo disse aqui, a gente não tem como falar aqui, a reforma trabalhista é muito extensa. A gente poderia passar aqui 3, 4 dias aí, só de falar da reforma trabalhista, de uma forma, e é importante que vocês façam esse estudo, de artigo por artigo, porque
Acabou o amadorismo da reclamação trabalhista. Acabou. Ou agora a gente estuda, né? Aqui eu vejo que tem muitos, como ele perguntou já, tem muitos alunos. Então é hora de vocês agora captar, de estudar, de ver o que tem dessa reforma. Mas os advogados que estão já na prática, a partir do dia 11 de novembro, já vai entrar em prática. E a gente vai ter que trabalhar e saber dominar essa lei. Porque senão a gente vai se perder nela. Porque há vários reflexos nisso. Tem aí agora, a PGR entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, em relação à assistência judiciária, que é justamente para inibir de reclamações. Porque agora, na Justiça do Trabalho, acabou-se, não tem mais essa questão de justiça gratuita, não. Você tem que provar. Se você sai do emprego hoje, demitido, como é que estou demitido? Não tenho, vou fazer o quê? Justiça gratuita. Então, agora você tem que provar. Honorários periciais, o trabalhador vai pagar se perder. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas se tiver, o crédito vai fazer conta. Ou se tiver outro processo, também vai fazer conta. Então, o que eu trouxe aqui, de uma forma assim, bem prática, é que o reflexo dessa reforma, Eduardo, ela mexe não só com a Constituição Federal, mas traz diretamente um reflexo já de súmulas do TST que são impactadas. São 13 súmulas, 3 OJs e 17 artigos que falam nos seus incisos da Constituição Federal, que são passíveis de inconstitucionalidade da norma infraconstitucional em relação à norma constitucional. E que o juiz, ele tem sim a competência de dizer, e aí é onde a gente vai ter que safar muito, de fazer uma reclamação trabalhista muito forte, séria, e não fazer pedidos de A a Z, porque senão vai prejudicar seu cliente. E aí eu dou uma dica também, que o advogado hoje, tá certo? Tem que fazer um contrato de honorários bem feito, para se resguardar das implicações de que a lei trouxe. Porque se você não fizer e perder a ação, o trabalhador vai buscar de você. Vai para a OAB, vai para a justiça buscar de você porque perdeu. Então tem que ser explicado. Hoje as provas no processo do trabalho, hoje, ou ela sabe, tem a probabilidade, a certeza de que ele tem a prova, e principalmente testemunhal, porque se você vai pedir hoje com a sucumbência, se você pede hoje 10 pedidos e apenas ganha 7, você já vai fazer a conta da sucumbência. Tá certo? Então, os pedidos, eles de hoje, a própria lei diz que os pedidos, eles têm que indicar o valor, não é o valor líquido, ele tem que indicar o valor. Então, hoje também a gente vai virar contador. A gente vai ter que saber fazer cálculo. E para isso também a ATP, e aí eu vou ver depois com você, Carlos Neves, com a ESA, para a gente fazer um programa, que já tem um programa, inclusive uma pessoa me ligou ontem, vou me sentar com ela segunda-feira, quero que você também participe, de fazer um programa de cálculos trabalhistas. Porque toda ação agora, quer seja sumaríssimo ou ordinário, tem que liquidar. Tem que liquidar. Ah, mas a gente bota qualquer valor. Negativo. Você tem que botar o valor bem aproximado. Hora extra. Veja a complicação que vai ser de hora extra agora da gente liquidar. Às vezes o trabalhador não tem todos os documentos necessários para fazer uma liquidação de hora extra. E aí? Se eu peço, eu tenho direito a 10 mil hora extra depois de uma sentença, mas eu não sei se eu tenho, eu vou pedir 2 mil, cara, tu está perdendo já. Então isso tem que estar tudo no contrato. Disse, olha, danos morais, você perdeu, você
estava com um problema na hérnia, não sei o que e tal. Tem que comprovar. Então, veja, quanto é que a gente vai pedir? Porque agora o Dani Moraes, como tem a tarifação, ou você pede certo, ou você também vai ter que dizer o valor. Acabou-se aquela questão de ações milionárias, que também advogado entrar 500 mil, 1 milhão. Hoje, o limite é de 3, 5, 15 e 50. 20, 50. Pronto, o limite é esse. Certo? Que é leve, média, grave e gravíssima. Se gravíssima é morte, Silvia, e a lei diz que exclusivamente quem tem que entrar com ação de danos morais é pessoa física ou jurídica, e se a pessoa morrer, como é que eu vou pedir a morte? Só no além. Então, o que eu quero dizer é que as súmulas, bem rápido que eu vou dizer aqui, que vai impactar, Eduardo, eu não sei se, claro que você tem esses dados já, mas assim, é de uma forma que eu li um livro, e muito bom, e vou ter também, Carlos, né, a oportunidade de trazer esse juiz aqui, Homero Mateus, que é de São Paulo, que eu tive a oportunidade de ir agora em São Paulo, segunda-feira, e se comentou muito sobre isso. E aí eu achei interessante esse estudo que foi feito, que é importante o impacto direto, não só aqui, mas também nas súmulas, nas OJs e na própria Constituição Federal. Então, aqui, tem as súmulas aqui, a restrição dos pedidos de equiparação salarial para a reforma, né? O súmula 85, houve afrouxamento no controle de acordos de compensação de jornada. 85, libera a negociação para as horas extras em trabalho insalubre, o que tem duvidosa constitucionalidade. O conceito de jornada itinerária, criado em 1969, sobre abalo com a condição. Ou seja, veja, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês. Veja o quanto essa reforma já vai impactar diretamente lá na Constituição Federal. Aqui, ó, a prescrição intercorrente. É interessante a prescrição intercorrente. Tem processos anos a fio que está lá, fica pilhado lá na vara, né? Na Justiça de Trabalho, sem. Eu tenho várias e várias ações contra a terceirizada, que o processo está parado, porque a empresa não tem mais. Esse processo vai ficar lá. Mas não é que quando a lei entrar em vigor agora, dia 11, já vai valer a prescrição intercorrente, vai, mas ele já vai contar o prazo para os processos, não. Porque, ao meu ver, o juiz primeiro tem que provocar a parte, e se a parte não ficar em habeas, né, aí vai contar o prazo de prescrição intercorrente. A questão também aqui, ó, da ultratividade obstada pela lei ordinária, mas pode ser revivada pelo artigo 114, a questão da ultratividade, que já foi questionada no Supremo Tribunal Federal, né, e agora com as convenções coletivas, que pode as partes também dirimir já o prazo, né, da convenção coletiva, e nisso aí também tem essa questão que a gente vê do impacto. A súmula 219, embaralhados com o novo conceito de honorários advocatícios, isso aí também tem outro regramento lá, né, porque os honorários advocatícios comerciais, houve uma luta enorme da OAB, e é plausível sim. Agora tem aqui as questões. Eu acho que houve sim discriminação na seara trabalhista sobre os honorários advocatícios, porque é de 5% a 15%. E no processo civil é 20%. E a gente é diferente de quê do processo civil? Por que a gente é diferente? Então eu acho que isso também é inconstitucional. Isso é matéria que vai chegar lá. Aí vai chegar lá. Eu também tenho dúvidas, viu, Eduardo Silva? Tenho dúvidas que qualquer constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei que chegar ao Supremo Tribunal Federal é duvidosa. É duvidosa. Pelos componentes que se tem hoje. Que aí a gente sabe, não vou nem entrar nessa questão política. A questão também aqui, ó, do conceito de estabilidade financeira, acabou-se aquela questão que você tinha cargo de confiança 10 anos, que você tinha estabilidade, com a nova lei agora acabou-se, você não vai ter mais. E quem já teve um cliente Max, só eu tenho 10 anos já,
Eu disse, peça logo, porque depois não sei nem o que o juiz vai dizer, porque o juiz não sabe o que é, né? Chega lá, diz que não é, acabou-se. Para mim, é garantido. O que foi antes da lei, está garantido. Ninguém pode mexer. Mas tem de tudo. Então, peça logo e depois arrume outro carro. Mas peça, garanta logo no seu salário. A grande pressão para liberar a redução do intervalo, inclusive dizendo expressamente se ele não é... Isso aí é outra questão também, que é um debate grande que eu vou passar. Mas aqui é interessante essa parte aqui. Essa parte aqui é interessantíssima. A jornada de 12 por 36. Veja o detalhe dessa norma. Tá certo? A norma diz... Eduardo, isso aqui é interessantíssimo. A gente tem que ler a norma, interpretar ela e ver os detalhes e o reflexo que ela vai trazer para a gente. Veja só, 12 por 36, horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Ora, observados ou indenizados, observado você pode tirar. E indenizado você não pode nem tirar se quiser. Você vai trabalhar 12 horas sem descanso, sem ir para o banheiro. Meu amigo, você passar 12 horas sem uma alimentação, 12 horas, o mínimo que poderia dar é um mau hálito. Né? Mas está aí. Veja o detalhe da norma. Mas tem aqui a medida provisória para restringir a negociação com o sindicato e proibição de acordo individual. Porque esse acordo individual está saindo uma medida provisória e tem a pretensão disso para que não tenha um acordo individual direto. Porque a gente sabe que 80% da população brasileira são pessoas que ganham um salário mínimo. São pessoas que são, de fato, hipossuficientes. Que não têm o poder de barganha nem o poder de discutir com o trabalhador ou com o empregador. E isso está sendo discutido. Vou passar aqui bem rápido. Deixa eu ver aqui. Uma que interessa muito aí. Certo. Ó, a questão dos danos morais, que aí eu vou passar, só vou focar nela agora nos 5 minutos, que eu acho que é interessantíssimo. Pronto, é uma questão também aqui, ó. Olha isso aqui. Principais mudanças, demissão. Hoje vai ser difícil, mas difícil mesmo a demissão sem justa causa. A demissão imotivada. Porque isso aqui vai regulamentar aquela demissão que o empregado chega lá e diz, olha, me demita para receber meus 40% e depois eu devolvo a multa dos 40% do FGTS. Ou por receber o FGTS e o seguro-desemprego e depois eu lhe devolvo a multa. Pronto, está aqui regulamentado agora. A extinção comum do acordo, a redução da multa de 40% do FGTS para 20% e o empregado só vai receber até 80% do FGTS. Então, desestimulou a demissão sem justa causa. Vai acabar essa figura, ao meu ver. Né? Pronto, aqui, ó. Essa aqui. Veja o que a norma diz em relação aos danos morais. Causa dano de natureza extrapatrimonial, a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial, que são duas modalidades, viu? É porque a gente não tem tempo, mas são duas modalidades agora de direito, de danos morais, é o dano da esfera moral e a existencial. Da pessoa física ou jurídica, veja, da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Se é exclusiva da pessoa física ou da pessoa jurídica, se foi ofendida moralmente, se a pessoa morrer, os familiares vão poder entrar? E aí? Veja o detalhe. E mais, acabou a responsabilidade objetiva da empresa. Acabou. Hoje ainda a gente tem.
que é o risco-proveito, o risco criado, mas acabou a responsabilidade objetiva. Agora, só em causa de dolo ou culpa. Ponto. Vamos discutir, meu velho. Se foi ou se não foi. E aí você vai para a tarifação leve, né? Salários, médias, grave, gravíssima. Se eu venho hoje, eu sou um servente e venho com o meu gerente, a gente vira o carro, morre os dois. Morre não, que eu não quero nem morrer, mas porque senão minha família não entra, né? Não vai receber. Mas se a gente tiver algum problema, a gente só vai, ele vai receber, que ganha 10 mil e eu ganho 1.000, ele vai receber uma indenização de 500 mil e eu vou receber de 50 mil. Que é isso? Que absurdo é esse? Que parâmetro é esse que a gente tem? E é bom? Essa reforma é boa? É ou não é? Não, né? Então eu estou certo. Então realmente a gente chega à conclusão que foi Joás mesmo que fez. Mas é isso, pessoal, tá certo? Então, tem outras coisas aqui interessantes para a gente discutir, mas o tempo é curto, tá certo? E eu só dou um recado a vocês, que seria aqui minha última... Aqui, ó. Pronto, só concluindo, viu? O que não pode ser mexido, nos direitos sociais. E aqui eu vejo aqui, OAB, a voz constitucional do cidadão, né? Vamos botar aqui, direitos sociais, a voz constitucional do cidadão. Porque os direitos sociais é um direito constitucional garantido pela Constituição. E no artigo 7º da Constituição Federal, lá tem os direitos básicos do trabalhador. E ele diz ainda mais, é progressivo, dali para cima. Então, esses direitos aí não podem ser mexidos. E concluindo, desafios para os advogados. E quem é estudante já vai entrar na fila também para esse desafio. Ó. A Justiça do Trabalho não discutirá mais o conteúdo e sim a forma da negociação coletiva. Acabou-se de discussão de conteúdo, porque 60% a 70% das ações trabalhistas envolve verbas rescisórias, é hora extra, 13º, tudinho. Acabou-se. É norma coletiva, negociar sobre o legislado. O que está lá está valendo. E a gente só vai discutir se essa norma foi fraudada, se foi lesionada, se o trabalhador foi à vontade ou não dele, para discutir e tentar pedir a nulidade da convenção coletiva para discutir o direito. A aplicação dos princípios do trabalho, tem que se aplicar os princípios do trabalho, que a gente viu aí, ó. Aplicação dos princípios constitucionais, Código Civil, CPC, tratados internacionais e especialização em perícia em saúde. Então, o advogado, de qualquer forma, vai ter trabalho, mas também vai dar trabalho aos juízes, aos desembargadores também, tá certo? Então, para concluir, eu sempre tenho uma frase comigo, né, até de um norte-americano, William, que ele diz o seguinte, Washington Brook, ele diz o seguinte: a excelência consiste em fazer algo comum de maneira incomum. Muito obrigado. Agradecer ao amigo Max pelas breves e precisas palavras no tempo de 20 minutos. Vamos passar agora a palavra para a nossa diretora tesoureira da OAB, professora queridíssima, amiga, que tem grande experiência na área do direito do trabalho. Enquanto ela organiza aí a passagem da sua tela, eu queria agradecer a presença das professoras, nossas palestrantes, a doutora Ana Gabriela, que vai tratar do direito do consumidor, a doutora Núbia Sobral, que está aqui presente, direito previdenciário, Yuri, Antônio Mota, Ian Teles, Antônio Júnior, todos os que vieram de Recife e os daqui também, que vão abrilhantar esse seminário. Tudo certo aí, Silvia? Silvia Nogueira, então, 20 minutos, Silvia. Boa noite a todos. É muita maldade. Falar por fim é bom porque a gente pega o gancho daqueles que nos antecederam. Mas eu preciso começar minha fala dizendo da alegria
de estar aqui mais uma vez em Araripina. Eu vim para a posse de Gabriela e fiquei encantada, porque eu vi o auditório lotado, um auditório enorme numa subseccional, onde o número de inscritos ainda é muito pequeno, e eu vejo o prestígio que Gabriela Reis tem aqui em Araripina. Para nós que fazemos a direção da seccional da OAB de Pernambuco, é uma alegria muito grande ver como ela é querida, como a ESA chegou aqui, o que a ESA tem feito para a formação e qualificação e a atualização do advogado. Quando a gente vê na plateia um número enorme de estudantes e grande parte dos advogados trabalhistas estão aqui prestigiando o evento, a gente sente que tudo vale a pena na gestão. É uma gestão curta de 3 anos, mas tem muito a ser feito. A função da gente, o compromisso em interiorizar está sendo extremamente cumprido pela ESA, através de Carlos Neves, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre essa reforma. E é interessante aquilo que Pugliese disse. Vocês vão ver que os dois que vão falar depois de mim vão dizer que tudo que eu estou dizendo é errado, mas a reforma foi maravilhosa. A gente que gosta muito dele, porque ele sempre foi um advogado querido e colega nosso, hoje é desembargador, está julgando nossas causas, mas é uma pessoa muito sensível, é um desembargador que atende advogado, conversa com advogado, procura entender, né? Os votos dele são votos extremamente trabalhados e, vindo ele do 5º Constitucional, nos dá muito orgulho. Mas eu vou falar um pouquinho dessa reforma. O que é que se reforma? Se reforma algo que não está funcionando bem. Não é? Esse é o objetivo de uma reforma. Mas se pode pretender alterar algo somente para introduzir no sistema jurídico mudanças de visão. E quando essas mudanças de visão violam texto constitucional e construções dos trabalhadores brasileiros que passaram tanto tempo brigando, fazendo greve, lutando para manter conquistas, a gente sente muita tristeza. Então, a gente precisa dizer que essa reforma veio para mudar a órbita, a ótica. O que é que a Constituição diz? Para que o direito do trabalho serve? E eu acho que chega na hora, vocês, alunos, sabem disso. O direito do trabalho foi construído para quê? Para compensar a desigualdade econômica do trabalhador. Para dar a ele igualdade jurídica, condições e direitos para que ele se iguale, para que a balança da justiça não seja pensa. E foi por isso que o direito do trabalho foi criado. Não foi outro motivo, foi para compensar a inferioridade do trabalhador. Quando vem uma reforma que diz as partes são economicamente iguais, ela é mentirosa. As partes não são economicamente iguais. E porque não são, precisam de um tratamento desigual. Precisa que haja proteção, direitos diferenciados, proteção ao acesso à justiça. Recentemente, nós vimos o procurador Rodrigo Janot entrar com a primeira ação de inconstitucionalidade dessa lei 13.467. E o que é que o procurador Rodrigo Janot disse? Ele disse que como é que pode o hipossuficiente, o trabalhador, comprovando que não tem condições de estar em juízo, ser obrigado a pagar honorários do advogado da empresa, honorários do perito e custas judiciais, ainda que seja comprovadamente o hipossuficiente e comprovadamente aquele que não tem condições de arcar com esse custo. E eu participei de vários debates, inclusive em rádio, no Recife. E num dos debates, aquele que estava debatendo comigo, representando a classe empresarial, dizia assim: precisamos acabar com o excesso de litigiosidade da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é uma justiça que
alberga, que traz um compromisso de fase, e por isso tem um número de processos tão grande e dá conta de um número de processos tão grandes, isso prejudica a economia. E os empregos estão indo embora por causa disso. Então a gente precisa mudar, reformar o nosso arcabouço jurídico, o nosso ordenamento jurídico protetivo, para fazer com que os empregos voltem, os empresários voltem a ter condições de contratar. E eu dizia, será que é o salário do trabalhador que ocasionou a crise econômica que a gente está vivendo? Será que os 14 milhões de empregos sumiram por causa do salário do trabalhador? E aí eu preciso dizer, isso não é verdade. O Brasil ainda é um dos países que tem o pior salário do mundo. E por que é o trabalhador brasileiro que tem que pagar essa conta? Não pode ser. Então, isso não é justo. Eu trouxe para vocês elementos específicos sobre essa lei, para a gente não ficar somente trabalhando politicamente, mostrando que ela está equivocada, que ela foi assodada, que não precisava modificar questões de princípios constitucionais protetores. A gente vai entrar em alguns aspectos e eu vou dizer, o princípio de acesso está lá previsto no artigo 5º, inciso 35, se não me engano. Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Todos, independente de ter dinheiro ou não, têm que ter acesso à provocação do Estado, a chamar o Estado juiz a cumprir sua missão. De quê? De dizer o direito e de compor o conflito e resolver e trazer paz social. Justiça social é um dos objetivos do nosso Estado democrático de direito. Pois bem, então a gente vai ver que esse princípio de acesso foi extremamente atacado para impedir que o trabalhador tenha acesso ao judiciário, para inibir, para fazer com que ele tivesse medo de entrar na justiça. Ora, se eu entrar na justiça e um colega meu não conseguir ir, ou não conseguir provar que eu fiz as horas extras, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ter que pagar os honorários do advogado da empresa. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu estou desempregado e vou ter que pagar os honorários. Isso é justo? Pois é. Então, é esse princípio de justiça que a gente vai, a partir do dia 11 de novembro, experimentar a violação dele. Então, vejam alguns dispositivos específicos. Primeiro, essa lei trouxe algo que ninguém imaginava que trouxesse. Jurisdição voluntária. Vocês que são alunos descobriram, quando estudaram o processo civil, que a jurisdição pode ser voluntária ou contenciosa. Voluntária é quando não há partes, não há litígio. O cidadão bate à porta do judiciário para resolver um interesse, simplesmente. Pois bem, a gente tinha essa jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho quando o trabalhador desempregado buscava apenas a liberação do seu FGTS, que por algum motivo, ou porque o sindicato se recusou a homologar a rescisão, ficou ainda retido na Caixa. Então, para a expedição de alvará, para a habilitação dele no seguro-desemprego e liberação de FGTS, a gente via, sim, jurisdição voluntária do trabalhador. Mas essa lei trouxe uma inovação. Criou a possibilidade do acordo extrajudicial. O que é isso? O trabalhador é dispensado, ele vem com o advogado na empresa, fazem o acordo extrajudicial e o juiz do trabalho é chamado para ser homologador. É a ideia do extrajudicial. Se a parte estiver realmente assistida por advogado, não vejo problema nenhum que ele e o advogado da empresa consigam compor. O meu medo é que o trabalhador sem advogado, a empresa consiga advogados e leve já o requerimento para a homologação. A fraude é algo que é muito fácil de acontecer nessas relações. Mas a ideia, a princípio, é essa. Então, o dispositivo diz, a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Vamos lá, vamos bem rapidinho, Gabriela. O segundo ponto já.
Não está passando, não. A lei trouxe a figura da arbitragem. No direito brasileiro, na cultura brasileira, a gente não tem experiência de arbitragem. As partes constituírem um árbitro, alguém que seja expert em determinado assunto, para dirimir o conflito e o conflito não ir bater a porta do Estado. É a arbitragem. Então, já há a possibilidade de, no contrato de trabalho, o empregador inserir, porque quem é que redige o contrato de trabalho é o empregador. Redigir uma cláusula dizendo que se houver a rescisão daquele contrato, o que é que vai acontecer? Qualquer conflito derivado daquela relação será dirimida não pela justiça, mas por um árbitro eleito pela confiança das partes. A gente não tem essa experiência de arbitragem. Eu acredito que, e se a gente for analisar o dia a dia da realidade das relações de trabalho no Brasil, eu tenho muito medo que essa arbitragem seja colocada, claro, como quem redige o contrato de trabalho é o empregador, ele vai inserir a cláusula de arbitragem e o empregado vai assinar lindamente, como se ele fosse economicamente igual ao empregador e pudesse participar de relação em igualdade de condições. A gente sabe que isso não existe. 3, vamos logo para o 3. Quitação anual, meu Deus, que absurdo. Todo ano o empresário vai chegar para o trabalhador e dizer assim: assine aqui um documento dizendo que você recebeu todas as horas extras, que todas as suas horas de sobreaviso foram quitadas, não é? Suas férias estão quitadas, estou quitando agora. Você está dizendo aqui, está dando uma quitação de tudo, de todos os direitos que você deveria ter recebido, e você assina e fica por isso mesmo. E a coação latente? O trabalhador vai deixar de assinar? Não, ele vai assinar, gente, mas é nulo. Por quê? Porque vocês estudaram em direito civil os requisitos para a validade de qualquer ato jurídico. Agente capaz, objeto lícito, não é a capacidade, mas que não tenha vício na vontade, não tenha fraude, não tenha coação. E qual é o trabalhador que vai deixar de assinar um documento a pedido do empregador? No dia que ele disser, não assino, no outro dia ele está onde? Na rua. Então, eu não acredito nessa quitação anual de obrigações. Eu acho que é mais uma forma de fraudar. Prescrição. Vem uma novidade aí de prescrição. E Max já falou, a prescrição intercorrente. O que é prescrição intercorrente? O artigo 7º, inciso 29 da Constituição, diz que créditos trabalhistas prescrevem 2 anos após a rescisão do contrato e 5 anos, e vai buscar os últimos 5 anos. É assim que se trata na Constituição, e a CLT foi derrogada, né, a CLT de 43 foi derrogada pela Constituição de 88, porque tratou da matéria de forma diferente. Muito bem. Mas o que é que vem agora? A possibilidade de, durante o curso do processo, prescrever. Como é que pode? O trabalhador bateu a porta do judiciário. Que coisa bonita. E o que foi que aconteceu? A empresa sumiu, mudou de endereço. Na hora de executar, ele ganhou, vamos dizer que ele tenha ganho a causa. Na hora de executar, não existe mais empresa, não está mais lá. Tudo bem. O processo fica no arquivo. E se durante 2 anos o juiz vai intimar o reclamante para dizer aonde tem bens para que sejam apreendidos, a constricção se faça naqueles bens do devedor. E se ele não souber, o que é que vai acontecer? Arquivou, morreu. Depois de 3 anos, a empresa aparece, funcionando no outro local. E aí, o pobrezinho que não teve culpa nenhuma, porque a empresa só apareceu agora, vai ser surpreendido com aquela prescrição intercorrente, prescrição durante o curso do contrato. O STF já tinha uma súmula admitindo naquelas condições do processo civil, onde as partes são hipoteticamente iguais. Mas no processo de trabalho, não. O TST, com muita visão, disse não se aplica ao processo do trabalho. Porque o trabalhador não é obrigado a saber onde é que tem bens e passar a vida toda, coitado, como um detetive procurando saber onde é que aquela empresa agora está funcionando. E aí, o que vai acontecer é essa prescrição. Mas a gente tem muita fé que os advogados consigam mostrar que não se aplica, porque é inconstitucional, porque fere direitos. Outra? Mais.
Mais? Essa é intercorrente. Pode ir mais. Adiantar, que eu já sei que estou adiantando. Prazos processuais, uma notícia boa. E essa é muito bom, temos que comemorar. Os prazos agora para os advogados, eles são contados somente em dias úteis, como o Código de Processo Civil. Essa novidade foi boa e, com certeza, é bem aceita. Prazos processuais. Pode ir. Custas, olha aí. Aí é que está. Começa agora a série de malvadezas da lei. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo incidirão sobre 2%, ok, no máximo R$10. Muito bem. Até aí, tudo ótimo. Próximo. Parágrafo 3º. É facultado aos juízes conceder o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados, àqueles que percebam salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral. O que era que a Lei 5584, que é a única lei que a gente tem de processo do trabalho, de 1970, dizia? A assistência judiciária gratuita no processo do trabalho, ela é exercida pelos sindicatos. E era assim que funcionava. E será concedida a todos aqueles que percebam até 2 salários mínimos. Quando veio a Constituição de 88, o que é que se percebeu? A Constituição foi muito mais garantista do que se imaginava. Ela assegurou o direito, não só para quem ganha até 2 salários mínimos, mas a todos que declarassem e comprovassem que, ainda que ganhassem 3 salários mínimos, não têm condições de arcar com as custas de um processo. Então, a assistência judiciária, o Estado é obrigado a garantir, pelo texto constitucional, que foi extremamente avançado, por isso que a gente chama da nossa Carta Cidadã de 88. Pois bem, é assim que ela trata a todos, independente de quanto recebam, desde que comprovem que aquela despesa vai onerar a sua sobrevivência e de sua família. Texto excelente. Agora não. Agora vem a reforma para dizer que ele tem que ganhar menos do que 40% do benefício dado pela Previdência Social. Vamos lá? O benefício será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas. Agora, 790B, que está lá na ação de Rodrigo Janot, dizendo que é inconstitucional, bem claro, e um texto muito bem escrito pelo procurador. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, é da parte sucumbente na pretensão, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Ou seja, ele, entre outros pedidos, entendeu que estava exposto a agentes insalubres, ruídos, excesso de calor, etc. E ele entendeu que tinha direito ao adicional de insalubridade. O advogado entra com a ação. Muito bem. Ele perde apenas nesse objeto do pedido, nesse pedido de insalubridade. O que é que vai acontecer? Se ele ganhou no outro pedido, se ele ganhou horas extras, se ele ganhou alguma verba rescisória que não tinha sido paga, o que é que vai acontecer? Com aquele crédito que ele tem, ele vai usar, o juiz vai usar para pagar os honorários do perito. Ou seja, não é o Estado que tem a obrigação de pagar os honorários periciais dele. Não, porque ele foi sucumbente, então não é a empresa. Se a empresa era sucumbente, se ela perde, ela tem que pagar os honorários do perito, não há problema. Mas quando ela ganha, não é? Quando ficou provado que não havia agente nenhum que tornasse o ambiente insalubre, o que é que vai acontecer? O trabalhador vai ter que pagar os honorários. O Estado fica fora disso. Sabe para que isso? Para inibir o trabalhador de pedir, de entrar com ação. Certo? Então, a gente vê que o mote, o que tem atrás dos motivos que levaram o nosso legislador a reformar, eram motivos para quê? Para diminuir
a litigiosidade para fazer com que o trabalhador ficasse inibido e com medo de bater a porta do judiciário. Bora acelerar. Já? Terminou? 5 minutos, pronto. Honorários advocatícios, a gente já disse como é que pode o trabalhador perder e ter que pagar os honorários do advogado da empresa. Aí fere de morte o princípio do acesso à justiça. Honorários periciais, a gente já falou também. O parcelamento, sim, para o empregador foi bom. O acesso, para o empregador, gente, vários artigos vieram para autorizar e melhorar o acesso do empregador à justiça. Primeiro, o 790, parágrafo 4, diz assim: possibilidade de concessão de justiça gratuita à empresa. A empresa agora tem, por lei, direito à justiça gratuita. Segundo, possibilidade de parcelamento de honorários periciais. Bem, a empresa perdeu, mas quer parcelar os honorários. O perito vai receber parcelado. Vejam que vem tudo para facilitar a situação do empregador. Terceiro, sucumbência recíproca, condenando honorários ao trabalhador, para pagar os honorários do advogado da empresa. Então, para ela é bom constituir agora. Adiamento de audiência quando o juiz aplicar a teoria dinâmica do ônus da prova. O juiz pode entender que pela complexidade, pela dificuldade ou facilidade da produção de determinada prova, ele vai adiar a audiência para facilitar isso. Então, para o empregador ficou muito bom. A impossibilidade de desistência do processo quando a empresa manda a contestação pelo PJE. A empresa mandou, o trabalhador não pode mais desistir do processo. Desnecessidade do preposto ser empregado. O preposto não tinha a súmula do TST que exigia que ele fosse empregado, agora ele não precisa mais. Isso facilitou a vida do empresário. Porque se ele tinha apenas 4 empregados, por exemplo, e um deles litigava contra ele, só um deles, colegas de trabalho, é que seria apto a representá-lo na justiça. Agora não. Ele pode constituir quem quer que seja como preposto. Mitigação dos efeitos da revelia. Pois é, o que é a revelia? É aquela sanção, não é, que presume-se verdadeiros, os 2 efeitos da revelia, a ausência de defesa. Quando o empregador mandava a defesa, mas não tinha o representante dele na audiência, aplicava-se a revelia. Claro, a empresa não estava presente. E o que é que acontecia? Meus colegas estão dizendo que eu já falei demais, que eu vá-me embora. Está vendo? Isso é gente boazinha. Mitigação dos efeitos da revelia foi horrível. O que é que vai acontecer agora? A defesa estando o advogado, ainda que não haja nenhum representante, a revelia não será aplicada. Então, tem inúmeros dispositivos que vieram para facilitar o acesso do empresário. Finalzinho, petição inicial e resposta, a exceção agora, a exceção de incompetência. A parte notificada tem 5 dias, e nesse ponto eu acho, e concordo com o doutor Pugliese, andou bem o legislador quando decidiu que quando a empresa receber, ora, se a justiça competente não é de Araripina, e sim a de Salgueiro, imediatamente ele tem 5 dias para fazer isso, para ele mandar para o processo a exceção de incompetência. E aí vai mais rápido, porque já vai ser recebida pelo juiz, vai mandar ouvir tudo isso antes da audiência. Facilita, porque chega-se na hora da audiência para que o juiz receba, e isso demora mais. Então, isso encurtou a marcha processual. Gabriela, mais um. Só finalizando. Terminando. Pode ir rápido. Requisitos da inicial não mudou muito. Possibilidade de desistência da ação, a gente já viu, oferecida a contestação. É impossível para o trabalhador desistir, a não ser com anuência da empresa, como a gente já tinha no processo civil. A parte pode apresentar a defesa, sim, pode apresentar a defesa escrita, o que muita gente diz, acabou a defesa oral, não. O rito trabalhista, a singeleza do processo trabalhista faz com que a defesa seja oral, produzida oralmente, isso não acabou.
A parte pode produzir oralmente em audiência ou encaminhá-la pelo PJE. Bora, já vai terminar. A audiência já ocorrendo, poderá o juiz suspender, a gente viu isso. Pode ir, audiência, a gente já falou quase tudo. Preposto não precisa ser empregado, já falamos. E o ônus da prova, a gente já tinha no antigo 333 dizendo que o ônus dos fatos constitutivos incumbe ao autor e dos fatos modificativos, impeditivos e extintivos ao réu. Essa regrinha veio agora substituindo aquele antigo 818 que dizia o ônus incumbe a parte que alegar o fato. Era só assim, 818. Agora não, a gente copiou do Código de Processo Civil, mas a gente trouxe algo ainda interessante. Poderá o juiz alterar, aquela teoria que eu disse a vocês, teoria dinâmica do ônus da prova. Ele pode entender que o ônus não é daquela parte pela dificuldade que a parte tem de produzir prova. E aí ele adia a audiência. Então, é a teoria, está sendo chamada teoria dinâmica do ônus da prova. É o adiamento da audiência para que a prova possa ser produzida pelo aquele que tem melhores condições de produzi-la. E aí a gente termina. Último item. Pronto. Eram essas minhas considerações. Desculpem se eu alonguei. Muito obrigada a todos. Para finalizar, agradecendo a Sílvia, temos ainda a participação de um advogado, tesoureiro aqui da OAB, Dr. Paulo Tadeu Modesto, que fará um comentário sobre as colocações apresentadas. Vocês viram que os pontos e contrapontos foram feitos e Paulo agora ficou com a missão de desempatar esse negócio, né? Apesar de ter sido 2 contra 1, o jogo foi bem difícil. Mas vamos ver agora o que é que Paulo pode contribuir aí também, com certeza, com grandes colocações sobre a reforma trabalhista. Paulo, por favor. Veja, na verdade, eu fiz mais indagações, tenho mais dúvidas do que conclusões sobre os assuntos. E quis aproveitar a oportunidade para tirar essas dúvidas com os mestres que aqui me antecederam aqui, né? Existem situações que, com essa mudança na legislação, e já foi dito aqui pelo nobre colega, fica muito difícil para o advogado na hora de fazer a reclamação trabalhista, fazer a peça inicial. Principalmente com relação, por exemplo, a um pedido como horas extras. Em razão de que, se for pedido mais do que o que for concedido pela Justiça, o cliente vai arcar com o ônus da sucumbência, vai pagar honorários ao advogado da parte contrária, da parte reclamada. Uma situação que se apresenta fácil da gente citar como exemplo é quando o empregado, ele próprio, não tem um horário bem definido, as horas extras, aquelas horas que ultrapassam o limite de 8 horas diárias, por exemplo, um dia faz meia hora, outro dia faz 1 hora, outro dia faz 2 horas, 15 minutos, 20 e 30. E fica difícil até para ele próprio declinar esse horário para o seu advogado e muito mais difícil para o advogado colocar aquilo na petição. Então, quando, por exemplo, o trabalhador, o reclamante, ele tem um horário fixo, certo, ele faz 1 hora todo dia, 1 hora extra. É mais fácil de se calcular, é mais fácil de se provar, porque aí a testemunha, ou as testemunhas que ele levar a juízo, vão ter mais facilidade de declinar aquele horário, ao contrário de quando ocorre um horário, uma jornada com horário bem variado. Outra questão que acontece muito na prática é pedidos de indenização por danos morais, que não só na Justiça do Trabalho, mas de uma forma geral, existem pedidos absurdos,
com valores muito altos, e inclusive motivos que não comportaria tal condenação. Agora, existem situações, que é essa que eu quero tirar dúvida com o doutor Pugliese, a respeito de que tem situações que o próprio tribunal, uma turma entende aquilo como causador de dano moral e outra turma entende que não é motivo para condenação por danos morais. Nesse caso, nessa situação, havendo uma condenação, o advogado fazendo a citação daquela jurisprudência em que, por exemplo, determinada turma concedeu a indenização por danos morais num caso específico e o recurso for distribuído para outra turma e aquela turma entender de forma contrária, e aí eu gostaria de ter saber se pode aí, nesse caso, haver a condenação em honorários sucumbenciais e até mesmo por litigância de má-fé. Essa questão, Paulo, do tabelamento do dano moral, eu até vou palestrar no dia 30, agora de outubro, no primeiro Congresso Internacional das Escolas Judiciais do Trabalho. E meu tema, mas aqui é tema aberto, eu vou falar especificamente do dano extrapatrimonial e do tabelamento. A única alteração de respeito tão só à fixação do valor, como disse o doutor Max. 223, G, leve, 3 salários. Média, 5 salários. Grave, 30 salários. Gravíssimo, 5 salários. E eu tenho dito, inclusive, por onde passo, que esse parâmetro que foi estabelecido, se levarmos em consideração, por isso que eu acho que não vai... Hoje as turmas estão muito parecidas na fixação do dano extrapatrimonial em Pernambuco, no TRT da 6ª região. E os valores que a gente arbitra hoje são inferiores aos valores tabelados com a alteração da 13467. E mais, no TST, hoje, há um tabelamento muito mais conservador. Então, esse valor não foi aleatório. Esse valor foi tomando por base a jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho e, sobretudo, do TST. Agora, se observar o 223G nessa gradação, nesse tabelamento, por uma turma, a outra turma pode julgar de outra forma. Não vejo nada de diferente. O que não vai poder agora é ultrapassar esse valor. Onde vai estar a discricionariedade do julgador, neste caso? Na definição tão somente subjetiva se aquele ato supostamente ilícito, ele é de natureza leve, natureza média, de natureza grave ou natureza gravíssima. Definiu a natureza do ato ilícito, estabeleceu-se o nexo causal, o valor é aquele cujo teto está estabelecido no 223. Agora, o fato de ser até 50 não quer dizer que você vai dar 50, você pode dar menos. Eu, particularmente, acho bastante razoável esse tabelamento, lembrando apenas que a minuta apresentada ontem pelo senador Romero Jucá retira esse valor de última remuneração e estabelece como parâmetro o valor do INSS, exatamente. Eu, particularmente, fixaria salário mínimo, mas a proposta que está contida no teto do INSS. Ok, obrigado. Mas a minha dúvida maior é a seguinte: se determinada situação é considerada como causador de um dano moral por uma turma do tribunal e outra não é considerada, se nesse caso haveria condenação, poderia haver condenação do empregado em sucumbência. Eu não daria nunca. Agora, o julgamento da terceira turma não vincula a primeira turma, de hipótese alguma. E vai acontecer, já acontece hoje, independentemente do novo texto. Vou dar um exemplo clássico. O Cheers, que é aquele grito de guerra do bom preço, dessas empresas. Vamos lá, vamos vender, vamos... Isso está já sumulado por força de um IJ.
Eu nem participei desse julgamento. Mas hoje já está estabelecido que, provado que houve a manifestação através do TIRS, há a fixação do dano moral. Tem turma que dá 1.000, tem turma que dá 2, tem turma que dá 3, tem turma que dá 4. Outro caso muito comum, acho que tem até aqui na região do Araripe, transporte de valores por pessoas não qualificadas para fazer esse tipo de transporte. Carro particular, acontece muito isso em farmácia. Sai recolhendo os valores, posto de gasolina, e no próprio carro do empregado, ele faz o transporte desses valores, sem armamento, sem treinamento, sem carro blindado. Esse tipo de dano moral também tem sido dado por algumas turmas e não dado por outras turmas. Isso não vincula de hipótese alguma. Outra dúvida que eu gostaria de tirar, e acredito que outros colegas e até os alunos tenham também, é se os processos que são ajuizados antes da vigência da lei e forem julgados posteriormente, se vai aplicar a lei da reforma ou não. Aí quem podia responder era meu mestre Antônio Mota, né, que é uma questão de direito intertemporal. Aí vai se discutir muito, né? Eu posso, se é direito material, se é direito processual, princípio da não surpresa, né? Ainda não se chegou a um denominador comum. Alguns pontos não se discute. Por exemplo, terceirização. Terceirização, que acho que é a matéria de maior impacto, né? Hoje nós temos, em 2016, tivemos 100 mil processos em tramitação na segunda instância no TRT6, e só uma empresa de terceirização foi responsável por 5% do total desses processos em tramitação. E a pergunta que se faz é, esses processos em tramitação, após 11 de novembro, aplicar-se a 13.467, eu já estou afastando no meu voto, embora ainda estejamos na vacância, mas já estou tratando essa matéria de direito intertemporal no meu voto, porque no caso da terceirização, a 3.429 tem um dispositivo, o 19C, que diz que só se aplicará a nova norma se as partes contratantes concordarem. E aí lê-se também, né, o empregado, tomador, empresa terceirizada e empregado. Tenho certeza absoluta que algumas empresas vão aditar os seus contratos. E aí caberá à Justiça do Trabalho, através de seus magistrados, dizer se aquele aditamento é fraude ou não. Agora, matéria do honorário advocatício. Uma reclamação trabalhista que já está em tramitação. Quando você distribuiu a ação, a matéria de honorário era regida pelo 219 e pelo 329. Só advogado desse sindicato, né? Só o empregado assistido pelo advogado da sua categoria sindical. Aí vem o princípio da não surpresa. Quando a demanda foi distribuída, a lei não existia ainda. Não havia, né, a previsão de honorário sucumbencial. Mas essa é uma matéria que vai se discutir muito. Isso vai demorar. Vamos aguardar os tribunais. A grande questão é dividir a matéria, a questão de direito material e a questão de direito processual. Bom, pelo adiantado da hora, essas eram as dúvidas que eu tinha para tirar. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aos palestrantes. Agradecer aí também, Paulo. Pessoal, dentro do adiantado da hora, a gente vai concluir os trabalhos dessa mesa de hoje. Agradecer ao desembargador Eduardo Pugliese, agradecer ao querido Max, ao Paulo, a Silvia e a todos vocês que permaneceram na noite de sexta-feira ouvindo um debate sobre reforma trabalhista, e a todos os que virão amanhã, principalmente aos estudantes de direito que virão no sábado pela manhã, aos advogados, aos professores que aqui já citei, e agradeço mais uma vez, passando a palavra para a presidente Gabriela, também agradecendo pela recepção. Gostaria de agradecer, né, a todos os palestrantes e debatedores aqui da mesa, a doutor Carlos Neves também,
E, nesse momento, antes de encerrar, nós gostaríamos de fazer a entrega, né, de uma pequena lembrança aqui de nossa cidade, confeccionada em gipsita, para quando vocês olharem para a lembrança, lembrarem aqui do sertão do Araripe. Só um instante. Dr. Carlos Neves. Dr. Eduardo Pugliese. Dr. Maximiano Maciel. Doutora Silvia Nogueira. E Dr. Paulo Tadeu. Encerrados os trabalhos, tenham todos uma boa noite e aguardamos.